Theo, você bem que cantou a pedra ontem nas primeiras duas sessões, lá na primeira turma, em como o ministro Luiz Fux seria o contraponto ao ministro Alexandre de Moraes. E foi interessante hoje como ele deixou isso muito claro no voto dele. Deu os parabéns pelo trabalho do ministro relator Alexandre de Moraes, mas ele disse o seguinte: necessito receber a denúncia para me aprofundar nas observações. Isso soa como música para os advogados dos agora réus. Boa noite, Theo. Márcio, boa noite para você, para a Luísa, Juliana, ótima noite para quem acompanha a gente aqui nesse desfecho da primeira etapa do julgamento envolvendo o recebimento das denúncias dos acusados pela Procuradoria-Geral da República da trama golpista. E, Márcio, chama atenção, a gente vem falando isso aqui ao longo da semana. Ontem a gente explorou muito esse assunto da figura que o ministro Luiz Fux deve assumir ao longo desse processo, não somente no núcleo 1, mas no núcleo 2, no núcleo 3, no núcleo 4. Isso tudo vai ficar exposto a partir dessas próximas etapas. E aí isso, obviamente, alimenta a esperança nos advogados dos acusados. Isso é inegável, é indiscutível. A gente ouviu hoje repercussões, o próprio ex-presidente, e aí o Pedro Teixeira trouxe esse bastidor mais cedo, o próprio ex-presidente elogiou os posicionamentos de Luiz Fux na conversa que ele teve com os advogados depois da primeira etapa de ontem. Então, o efeito já é sentido na defesa dos acusados, mas hoje, conversando com alguns advogados, Márcio, Ju, Lu e quem acompanha a gente, o que eu ouvi olha, obviamente é importante para a gente o posicionamento do ministro Luiz Fux, mas ele muito provavelmente vai ser uma voz sozinha nesse julgamento. E por que é importante a despeito de talvez não conseguir reverter o cenário para esses acusados? Porque marca posição. Essa contestação ou o não alinhamento total de um ministro em um julgamento em que praticamente todos os ministros, obviamente a depender do núcleo e dependendo dos acusados, deve haver uma maioria em determinado sentido, muito provavelmente pelo recebimento das denúncias e também mais adiante pela condenação desses acusados, desses réus, mas é importante na avaliação deles marcar uma posição. O julgamento não ser sempre unânime em todos os seus núcleos, porque mostra que há uma quebra de expectativa e que não é um posicionamento unânime dos ministros do Supremo. Pode parecer bobagem, mas externamente, para a narrativa dessas pessoas politicamente, é uma sinalização importante.